a minha dúvida é o seguinte: a nossa consciência vai chegar no tempo zero? Deixa eu explicar duas coisas. É muito bom. Esse tema que você trouxe, o tema que você apresentou é muito bom. Primeiro, o seguinte: entender o que é tempo, né? Tempo, ele tem uma raiz no sânscrito, quer dizer tam, que quer dizer um corte na eternidade. Então, a nossa percepção do tempo, ela se dá pela glândula pituitária, né? E dentro da densidade que nós vivíamos, então, nós contávamos o tempo e sentíamos a ação do tempo, porque quanto mais baixa a frequência, mais nós sentimos a ação do tempo, ou seja, quanto mais denso, mais o tempo se apresenta na forma como a gente conhece. Nesse final de ciclo e nessa transição que nós estamos, que, na verdade, a quinta dimensão nada mais é do que o retorno à dimensão original da Terra. Né? Nós vamos entrar como se ela tivesse tido uma queda na sua oitava vibracional e ela volta para a inspiração cósmica ao seu ponto original, que é a verdadeira realidade de todos nós. A primeira mudança que nós vamos sentir em relação a essa passagem dimensional de consciência é a mudança do tempo, porque nós vamos cada vez percebendo que o tempo está acelerando, 24, 18, 12, cada vez todo mundo fala, nossa, o tempo está voando, o tempo está voando. Desconecta-se de tempo, porque vamos chegar à percepção do tempo, que é quando não tem tempo. É o temporal, é o tempo atemporal. Isso faz criar. Para onde vai a criação? Ela vai para o mundo astral, ela se conecta com tudo que é dela, na mesma frequência. E ela se alimenta do quê? Da nossa vibração, da nossa vida. Então, nós damos vida à criação astral e elas, para continuar existindo, elas precisam continuar se alimentando da nossa vida, da nossa energia vital, para existir no mundo astral, como criação. E para permanecer como criação, ela precisa que a gente continue repetindo o mesmo comportamento. O ditado famoso que diz, Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso. Então, a gente vem para o mundo com uma camada de bondade, de luz, que é uma conquista, um resíduo, ou seja, um resultado das civilizações, da evolução da humanidade até chegar hoje, e cada um de nós traz essa carga do resultado positivo, ou seja, evolutivo, e debaixo dessa camada de luz e de bondade, nós trazemos as questões de sombra que nós viemos resolver, que são as curas e são os obstáculos para seguir com a evolução. Então, quanto mais o conhecimento chega, quanto mais frio, né? Quanto maior o cobertor de luz, maior a sombra aparece, porque ela vem à tona para ser curada, porque agora você tem o conhecimento que sabe lidar com ela. Por isso que às vezes as pessoas falam, quanto mais reza, mais assombração aparece. Não é que a assombração aparece, porque quanto mais você ora, quanto mais luz você atrai, mais condições de lidar com as suas sombras você tem. Então elas emergem para serem tratadas, resolvidas, mudar de frequência, mudar de vibração. E na medida que a gente vai sintonizando cada vez mais com a cocriação inteligente, amor, sabedoria, vontade superior, inteligência ativa consciente, nós vamos nos descolando dessa percepção do tempo linear que nós temos. E vamos entrando na frequência, né, de consciência, de energia, de vibração, que vai nos levar para a não percepção do tempo dessa forma, que é o tempo do eterno, é o aqui e agora, o eterno aqui agora. Então, você está falando assim, não tem ontem, não tem amanhã, né? Ele vai existir dentro de um corte, num determinado período, onde a eternidade nos empresta a vida para fazer uma experiência num determinado período na densidade. E agora nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos libertando da densidade
É importante entender isso. Então, essa loucura que a gente está vendo aí. Imaginem vocês um circo. O circo, você tem lá cada artista que vem, ele demonstra seus talentos, ele usa a sua energia de vida para adquirir aqueles talentos, ele apresenta aqueles talentos ao público, ao mundo, né? E depois, no final do ciclo, do espetáculo inteiro, reúnem-se todos no mesmo picadeiro, no mesmo palco, né? Mostrando toda a gama de talentos que ali se apresentou. Nós estamos no momento da apoteose de um ciclo, onde todos os talentos estão se apresentando. E também se apresentando todas as criações loucas do astral que estão emergindo. E à medida que elas estão emergindo agora, não sei se vocês já perceberam, cada vez que os absurdos, as loucuras, as sombras humanas aparecem, nós estamos tomando consciência. E nós estamos dizendo, isso eu não quero mais, isso não serve para mim. Então, a gente está fazendo a separação vibracional do joio e do trigo. Isso é cura, isso é resolução. Então, por exemplo, as pessoas que têm, na sua linha de tempo, vamos dizer, as suas ancestrais, que têm lá uma tendência na família, por exemplo, a família tem um vício de beber, estou botando um exemplo aqui qualquer, poderia ser outro, pode ser família que tem histórico de corrupção, de doenças, de tendências, estou pegando a bebida, vamos supor, um vício. E aí você chega e fala, mas todo mundo da minha família é assim. Aí a pessoa se apoia nisso para ser igual. Ela está repetindo o padrão e mantendo todo mundo preso no tempo vibracional desta tendência. No momento em que ela fala, tá, minha família toda é assim, mas eu não vou ser. Aqui em mim acabou isso. O que ela faz? Ela sai dessa frequência temporal dessa tendência e ela cura para toda a família e para os descendentes, as próximas gerações. E as próximas gerações não necessariamente são filhos. Próxima geração é toda a humanidade que virá a partir do que nós hoje estamos resolvendo. A próxima humanidade, nós somos os ancestrais dela. Então, o próximo ciclo, ele tem outro campo de força, ele tem outra vibração, ele desconhece o medo, o sofrimento, o horror, a dor, a doença, porque isso não é o normal, isso não é o plano divino, isso é a decorrência da cocriação humana no mundo astral que se materializou para a gente viver. Então, assim, nós estamos agora nos curando coletivamente. E isso vai fazer o quê? Cada dia que você se aproxima mais dessa tomada de consciência e vai trabalhando com as energias puras, limpas e se desconecta de linha de passado, de futuro, você vai entrando no quê? Em sintonia com o eterno aqui, agora. Então, o que acontece? Você vai rejuvenescendo, você vai não deixando de adoecer, você vai tendo alegria, você vai tendo mais clareza para tomar decisões, você não se envolve mais nas coisas de forma muito sentimental, você começa a caminhar para uma neutralidade. E isso acaba resumindo numa formulazinha que todos nós aprendemos na escola, que é F é igual a 1 sobre T. A frequência é o inverso do tempo. Ou seja, quanto mais elevada a sua frequência, menos você sente a ação do tempo. Quanto mais densa a sua frequência, mais você sente a ação do tempo. E o engraçado é que quando você entra nessa frequência, qualquer tipo de energia, por menor que seja, se ela é negativa, se ela encostou em você, você já se desperte, fala, opa, tem alguma coisa aí que não é meu. Então, você já expulsa. Então, isso aí dá uma sensibilidade da gente incrível, né? Essa. Mas eu perguntei para você do tempo, por quê? Porque às vezes eu converso com pessoas de grupos, né? E eles esperam que essa virada vai acontecer alguma coisa que vai mudar você. E não vai acontecer, na minha concepção, não vai mudar você, é você que tem que mudar para entrar nessa frequência. Exatamente. Não vai ser nada que vai
um estalo e você vai se transformar. Não é isso, é você que tem que ter consciência e fazer essa mudança, como se diz, de dentro para fora. Então, é isso que você disse é o resumo de algo que até eu fiz na última live, que é o que você trouxe para curar. O que acontece é o seguinte, nós esquecemos quem somos nós. Nós somos humanos divinos. E nós aprendemos com o passar do tempo, e isso aí tem uma história, se vocês quiserem, é até bom assistir essa live, foi da semana passada, que é a live que está no meu canal, que chama O que você trouxe para curar. Mas só fazendo uma síntese aqui, é o seguinte, à medida que o ser humano, à medida que vinham todos os seres, as divindades, né, depois das quedas da humanidade, vieram as divindades tentar colocar ordem na casa, assim, restabelecer o plano divino. Krishna, Buda, Orfeu, Cristo, todos esses grandes, Pitágoras e outros mais, todos esses seres que vieram para manifestar a divindade, para restabelecer o plano, criando códigos de linguagem com aqueles grupos, naquela tônica evolucional daquela época, daquele momento, com uma linguagem adequada àquele momento, aquela tônica. As pessoas, eles vinham, alguns seguidores, né, andavam com eles. Depois que acontecia, eles voltavam, né, saíam, deixavam a lacuna do plano físico, voltavam para os suas dimensões espirituais, e aqueles que estavam ali em torno, o que eles faziam? Eles pegavam aquele conhecimento, um conhecimento que, na verdade, a humanidade já teve, lá atrás, na Atlântida. Nós tínhamos consciência de quem éramos, nós sabíamos que eram deuses humanos, seres humanos divinos, mas depois das quedas, perdeu-se, então, os seres responsáveis pela evolução da humanidade falaram, bom, nós vamos pegar esse do conhecimento agora e vamos guardar, nós vamos guardar, e vamos dar em doses homeopáticas para a humanidade não usar mal. Então foram criadas as ordens sagradas. As ordens sagradas são os guardiãs do conhecimento. As ordens verdadeiramente secretas. A palavra segredo apareceu nessa época, secreto, oculto apareceu nessa época, porque não existia. A gente convivia com a divindade de forma natural. Nós convivíamos com a divindade em nós de forma natural. Com as quedas que aconteceram, né, houve a queda, o ser humano perdeu essa percepção, e aí começou a usar a energia divina e o poder divino que a ele foi confiado, de forma equivocada, e aí a divindade veio, bom, vamos recolher, vamos guardar um pouco, vamos ver se o ser humano reencaminha dentro do plano evolutivo, e nós vamos dando aos poucos. E nesse processo todo, o que ocorreu foi o seguinte, que cada um que veio, né, ele veio trazendo o quê? A evolução. Então, saiu lá do Oriente, veio passeando, foi para a Europa, os muçulmanos, né, na época lá do ano 1100, 1100, eles detinham o conhecimento para ajudar a humanidade. Depois isso foi deslocado à Europa, aí depois vieram os mouros, né? Os mouros estão ligados à Mória. Mória não é apenas um mestre da grande fraternidade branca, Mória é uma linha de seres altissimamente, estirpe elevadíssima, e aí são 49 Mórias, esses vieram, então os mouros eram ligados à ordem de Mória, né? Então tinha todo esse processo, aí depois vieram os muçulmanos, e a coisa foi passando, até surgiram os templários detinham o conhecimento, eles começaram, eles dominavam muito a alquimia e trabalhavam também com o ouro, com tudo. E aí o seguinte, eles fizeram sombra aos reis e à igreja na época. E aí o que aconteceu? Eles foram dizimados, porque eles tinham muito poder, né? Dizimados numa tentativa, porque o Papa Clemente V queria entrar para a ordem dos templários, eles não aceitaram,
porque ele queria aprender aquele conhecimento, então eles foram dizimados na França e uma parte deles, os poucos que restaram, migram para Portugal. Porto Graal era o nome, né, de onde vem Portugal, né? O Porto do Graal, a tradição do Graal vem muito antes, né, da época de Cristo. Dali surge a ordem de Cristo, ligada à ordem de Malta, todas as ordens sagradas, todas guardiãs do mesmo. E dali se cria a escola de Sagres, Dom Henrique de Sagres. Quem pertencia a essa ordem eram altos iniciados, entre eles Cabral, Colombo, Nostradamus, né? A missão deles era trazer o conhecimento, a mônada da inteligência desse conhecimento para onde? Para o Brasil, porque é o lugar onde tudo ia se misturar. E aí eles sabiam o que eles estavam fazendo. E essa era a missão, era trazer o conhecimento do Oriente para o Ocidente, para preparar o ambiente para emergir a nova raça. E o Brasil é esse lugar, né? É aqui que a energia de Maitreya, do novo avatar da síntese, do resultado, do fechamento do ciclo, encarna, e já encarnou. Então, é aqui que emerge todo o novo impulso do novo ciclo. Por isso que se diz Brasil, a pátria do evangelho, o celeiro do mundo, é muito mais espiritual esse processo que se pode imaginar. Então, essa trajetória toda, gente, deságua em nós. Nós somos a hierarquia viva, nós somos a humanidade no seu ponto máximo de evolução e temos o potencial de sermos absolutamente divinos e resolver essa questão agora. Todo o resíduo negativo de tudo que aconteceu chegou aqui e nós estamos resolvendo isso. O Brasil é esse lugar onde está emergindo toda essa loucura, porque nós vamos curar isto. A gente tem que entender que nós somos. Então, pelo fato de nós termos perdido a noção de quem somos verdadeiramente, nós começamos a delegar, porque quando essas entidades iam embora, aqueles que estavam em torno delas, eles criavam estruturas de poder e criavam as religiões, criavam as doutrinas, as filosofias, e aí eles colocavam um atravessador, aquele que intercede. Se você quiser falar com essa divindade que foi embora, você vai ter que passar por mim. Né? E aí começou a estudar, a passar por essa estrutura de poder. E aí você começa a ter as pessoas achando que tudo para elas resolverem tem que ser em alguém que está do lado de fora delas. Achar que alguma coisa vai, como você colocou, vai cair de cima e vai se resolver. Não é assim. Não vai ser assim. Né? A ajuda que vem de cima, ela depende do ponto evolutivo que a humanidade conquista. E essa humanidade somos nós, né? É o que a gente é capaz de sustentar. É o frio cobertor em proporção perfeita, né? Então, é o seguinte, nós aprendemos a ser o seguinte, alguém vai me predizer o futuro, alguém vai me ajudar, alguém vai me salvar, é o duende que me dá sorte, é aquele santo que vai me proteger, é o outro que vai interceder a Deus por mim. Acabou, isso acabou. Não vai mais acontecer assim. Agora é conexão linha direta. Você com a sua divina presença, e aí nós vamos começar a voltar a ser quem verdadeiramente somos. E pelo fato de a gente ter esquecido disso e continuar, aí falar, mas tem o portal 1111, 1212, 1717, já passou essa época lá do calendário maia. Mas então é negativo o portal? Não, o positivo do portal, quando as pessoas se reúnem para meditar, orar por um mundo melhor, o que eles estão fazendo? Co-criando no mundo astral esse mundo melhor. É teurgia. Eles estão pegando um monte de gente, por conta do portal, se reúnem, focam numa coisa só, mentaliza, todo mundo une força e aquilo desce. A humanidade criando como deuses. Só que a gente esqueceu que nós somos isso. Então a gente fica sempre achando que vai descer um raio. Isso nega a própria necessidade da divindade ter que se antropomorfizar, ou seja,
vir para a densidade, virar ser humano, ser pregado na cruz, ser açoitado. Qual o sentido disso, então? Era só ela ficar lá de cima, esperando a humanidade sofrer até um ponto que achasse necessário, apertava um botão, descia um raio e resolvia tudo. Não é assim. E não será assim. Verdade. Nós somos humanos divinos. O que é isso? Vocês estão aí no Resurrection, vocês viram como nós surgimos. Nós trazemos a centelha divina. A nós foi confiado 7 níveis, 7 planos de manifestação. Em vez de nós sermos, de fato, no universo é tudo 7 planos. No universo é tudo 7. 7 planos. Então, o astral tem 7 e cada um tem mais 7. 7 vezes 7, 49 planos. Só no mundo astral. Nós temos 4 planos. Matéria, corpo físico, vital, astral, mental concreto. É o quadrado. E o triângulo superior. Mente abstrata, átma, né, búdico e átmico, que ainda não manifestaram na matéria. Então é o seguinte, nós temos o nosso ponto espiritual, o divino, o triângulo superior descendo, o triângulo inferior subindo, encontrando-se no cardíaco. Aqui no cardíaco encontra reino mineral, reino vegetal, reino animal e o reino aminal. E aí vem o reino espiritual. Então, aqui acontece tudo. A mudança que nós estamos assistindo agora é a mudança de achar que as coisas estão aqui, mas quando, na verdade, elas estão aqui. A regência vai ser o cardíaco em equilíbrio, ou seja, o espírito e a matéria em alinhamento. Isso significa que nós temos que ser Deus em ação. Literalmente, você acorda de manhã, olha para você no espelho e diz, bom dia. Bom dia para quem? Para essa luz que brilha no seu olho, que mora nesta casa que você tem como identidade, que é o seu corpo físico. Mas você tem que dar bom dia para o seu espírito. Não sei se aquele filme Avatar, você conecta, o seu avatar é este, você se conecta de manhã cedo, passa o dia fazendo as coisas, à noite você se desconecta, continua, né, vivendo, de manhã volta de novo, até que chega um dia que você já não quer mais voltar e não volta, né? E aí você vai ficar, aí é chamado o que a gente conceitua como morte, que também foi uma invenção da humanidade, né? Porque ela não existia dessa forma. Então, nós estamos agora reaprendendo quem somos nós. Então, não é um raio que vai cair e que vai resolver tudo. Mas no momento em que nós assumimos a nossa capacidade real de lidar com tudo isso, aí sim o descenso da energia espiritual chega para somar. Aí sim, aí nós temos uma verdadeira fusão. E, gente, aparentemente é o seguinte, o mundo que a televisão, que a mídia está mostrando para nós, não é o real, tá? Elas estão querendo nos manter presos e lastreados no mar vermelho do mundo astral do ciclo passado. O mundo verdadeiro, as pessoas estão aprendendo a amar, estão dentro de casa se perguntando, questionando para que estou aqui, o que eu estou fazendo, as pessoas estão ficando mais cientes das coisas, estão entendendo o que é essencial para a vida. O mundo inteiro está vivendo esse diálogo interno, a humanidade toda. Mas a mídia, os noticiários, querem nos apresentar um mundo caótico, doentio e totalmente comandado pelo mais denso astral. Nós temos algo muito mais maravilhoso ocorrendo que não estão nas manchetes, mas estão acontecendo no mundo.
E quem está desperto e quem está buscando deve começar a abrir os olhos para esta realidade, que é a realidade da ascensão da humanidade a um outro novo ciclo evolutivo, um outro patamar de consciência. Então, a luz desceu, a sujeira emergiu debaixo do tapete de cada um de nós. E o que é a humanidade? O que é o mundo? A alma do mundo é a alma de todos nós. Então, está emergindo. Eles falam, mas eu sou sozinho na minha casa. Todo mundo lá, ninguém acredita em nada disso, eu sou o único, eu não sei o quê, parará, papapá. Gente, se você é o único, porque você, né, é o único mesmo ali para poder resolver tudo. Acabou. Porque o que a gente faz em nós, resolve em nós estamos resolvendo para a humanidade, lembra disso. É efeito exponencial. Meu Deus, lá em casa ninguém entende nada, então você é o altar silencioso da sua casa. Ninguém entende nada do que eu falo, eles falam que eu sou louco. Deixa eu achar. Mas você está silenciosamente trabalhando para outra coisa. Imagina se Cristo, né, chegasse aqui e fala, ninguém acredita. E aí ele vai desistir. Entende? Nós somos exatamente tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e muito mais. É isso que nós somos. Então, assim, tá bom, eu não tenho que ficar provando nada para ninguém. A dúvida é o benefício de quem a tem. Então, se você está com dúvida, acho que você deve pesquisar, buscar mais, eu posso te dar umas dicas de boas coisas. Mas ninguém é obrigado a querer provar, resolver a dúvida do outro. Né? Apenas entender que ele tem a dúvida, é o benefício dele, você tem todo o direito de ter dúvida. Mas, então, corra atrás das suas respostas. É isso que a gente tem que trabalhar. E ir fazendo a nossa parte, porque ao fazer a nossa parte, nós estamos fazendo aquilo que viemos fazer. Ok? Bom, falei demais, né? Mas é porque foi emendando um assunto no outro, achei que foi interessante a gente fazer essa perspectiva. Acho que tem uma outra mãozinha. Maravilha, tem sim. É da Felipe, Cissa. como é que tá aí? Vou botar a Cissa aqui, então.